homem, né? E nós colocamos alguns pontos muito importantes, né? Da troca de imagem, né? A que o mundo impõe, a que o mundo ele de uma forma assim grotesca, né? Ele impõe uma imagem sobre as pessoas, e se você não tomar cuidado, quando você vê, você está se parecendo com o mundo. Por quê? Porque muitas pessoas perderam sua identidade e eles não sabem mais qual é o seu verdadeiro propósito, sua verdadeira filiação, né? Então, por isso, nós mostramos aonde está a imagem de Deus no homem. E nós estamos gradativamente buscando isso. E nós terminamos no domingo passado, depois se você quiser dar um pulinho lá e ver, é muito importante, sobre o Adão e Eva, eles foram os portadores da imagem de Deus. Então, ali, Agostinho, ele explica de uma forma muito bonita que ela foi espalhada, né? O Wilton estava ministrando durante a semana no turno de oração, ele falou sobre o espelho, que o espelho caiu e quebrou, espatifou, mas ele não deixou de ser o espelho. Então, assim é a imagem de Deus em Adão. Por causa do pecado que entrou no mundo, ele se espalhou, ele se espatifou. Então, agora, nós como igreja, nós somos membros de um corpo só. E esse corpo é Cristo, é a imagem do Deus invisível, nós somos a noiva de Cristo. E nós nos tornamos igreja quando estamos reunidos. A imagem está na nossa unidade, de nos tornarmos como irmãos e em Cristo. Então, nós estamos sendo restituídos como um espelho ou como uma imagem que foi espatifada por todos os lados. Deus está reestruturando e montando esse quadro novamente para nós. Então, por isso, nós estamos vendo aqui agora que a vida do Espírito de Deus em nós, irmãos, é uma forma que Ele trabalha para que eu possa me unir ao próximo. Por isso o amor é o elo, o amor é a ligação. Se eu não amo alguém, eu não vou me ligar a ele. Então eu não tenho a imagem de Deus. Não adianta. Se eu não quero cuidar de ninguém, se eu não consigo, eu não suporto determinadas pessoas, irmãos, o problema está em você. Falta em você o amor de Deus. Porque se você não suporta determinados irmãos, se você não consegue se unir a determinados irmãos, como que lá no céu você vai falar isso para o Senhor Jesus? Como que nós vamos viver e habitar nos céus, se eu não consigo me unir a determinados irmãos? Então não pode, irmãos. Nós não podemos deixar isso acontecer. E nós temos que vencer isso. E nós temos que buscar o entendimento maior e melhor diante de todas as coisas que o Espírito de Deus tem trazido para nós. Amém? Então vamos ler aqui na palavra do Senhor. Efésios, capítulo 4. Veja comigo a partir do versículo 17 até o 19. Nós vamos fazer algumas leituras. Eu preciso que você veja assim, irmãos. Eu quero colocar um pano de fundo para que quando você lê, possa descortinar sobre você esse processo da restituição da imagem de Deus em nós.
há uma resistência, irmãos. Há uma grande barreira que tenta, sabe, nos impedir de aderirmos, de recebermos, de sermos aquele conforme a imagem de Deus. Então, para isso, nós vamos ter que usar a morte, nós vamos ter que usar todas as nossas forças, sabe? É por força, no sentido de você dedicar, de você ser radical, de você cortar aquilo que não presta, Por isso que eu estou falando assim, é pela força. Porque tem um versículo que fala, não é pela força nem pelo poder, mas pelo meu Espírito. Então, é sim pelo Espírito de Deus. Mas veja bem, eu não posso isentar as minhas responsabilidades. Não, é pelo Espírito de Deus, irmão. O dia que deu certo, eu vou vencer esse pecado. Não, não é assim. Não é assim. Entende? Eu não posso jogar tudo, a responsabilidade, e esperar isso. Esperar a boa vontade, ou seja, as coisas acontecerem, que um dia eu acordo de manhã e falo, não quero pecar mais, não vou mais mexer com isso, eu vou orar agora todos os dias e vou ler a palavra do Senhor. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque nós temos que comer no mundo espiritual para ter fome. É diferente. O meu corpo é assim, eu fiquei sem comer, quando dá 2 horas da tarde eu estou morrendo de fome. Por quê? Eu fiquei o dia inteiro sem comer. Agora, no mundo do espírito é diferente. Quanto mais eu como, mais fome eu tenho de Deus. E se eu não comer? Eu não tenho fome. Se eu não comer, eu não tenho fome. Então vamos ler aí o versículo 17 do capítulo 4 de Efésios, que diz assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, eles estão obscurecidos no entendimento e, olha aí essa palavrinha que nós vamos falar sobre ela hoje, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Grava essa palavrinha avidez, nós vamos estudar essa palavrinha hoje também. Agora veja comigo vamos também capítulo 2 da Carta aos Efésios também, só volta uma página aí, 2 versículos 14 a 16, capítulo 2 de Efésios, 14 a 16. Essa aqui eu vou ler em 2 versões. A primeira versão diz assim: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E destruiu a barreira, o muro de inimizade. Aqui você já está vendo, nós falamos no capítulo 4 sobre a separação da vida de Deus, lembra? Aqui está falando o muro de separação. Na outra versão aqui diz assim, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse
em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e a reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Agora vamos ler aqui de novo uma outra versão. Vamos ler do versículo 14? Diz assim: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós oramos, nós colocamos diante do Senhor nossas vidas, que tenha misericórdia de nós, para que nós possamos te ver, te ouvir e te receber. Oh Deus, nós queremos ser diante do Senhor, oh Pai, um só, e por isso, Pai, todo aquilo que nos separava, tudo aquilo, Pai, que nos impedia, o Senhor já destronou, o Senhor já destruiu, e hoje nós temos liberdade, ó Deus, para estar na Tua presença. Nós temos liberdade, nós temos acesso à Tua presença, porque o Senhor tirou, o Senhor aboliu tudo aquilo que nos impedia, o Senhor aboliu dentro de nós, através da cruz, toda obscuridade, trevas. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos e pedimos a Tua misericórdia, para que nós possamos hoje ver o Senhor, para que nós possamos hoje ter os céus abertos sobre nós, para que nós possamos ver o Senhor, receber dos céus, receber os céus, e ter o Senhor, Pai, acesso nos nossos corações. Oh Pai, tira, Senhor, tudo aquilo que nos escraviza e tenta nos impedir de ter liberdade diante do Senhor. Aonde o Teu Espírito está, há liberdade. Por isso nós te pedimos agora, Senhor, que libere esse ambiente através do Teu Espírito. Libere esse ambiente através do Teu Espírito, para que haja liberdade em nosso meio, para que nós possamos ser, ó Pai, alcançados, ó Deus, por esses céus que está aberto, alcançados pela Tua graça e misericórdia que está estendida sobre nós. E muitos que não são sensíveis, têm um coração duro, não conseguem acessar essa graça, acessar o Seu amor, acessar a Sua misericórdia e ficam fora da Tua presença. Por isso nós oramos e pedimos ao Senhor, tenha misericórdia de nós, porque o Senhor já tirou o muro que separava as nossas vidas de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós estamos, irmãos, com uma imagem de Deus para ser alcançada em nossas vidas. Eu quero que você entenda que o nosso alvo é Cristo. Mas o que é isso? É chegar em Cristo e ponto? Não. Nosso alvo é Cristo no sentido de ter Ele, de receber a imagem dEle, de estar alcançando a estatura dEle e de ser um com Ele. Esse é o nosso alvo.
E se você não entender isso, você não pode pensar que nós estamos aqui trocando figurinha. Não sei se você já brincou com isso. Então, de repente, um estava com a figurinha que estava faltando lá no meu álbum, aí eu trocava com ele porque a minha está repetida. Presta atenção nisso. O mundo que vivemos, irmãos, para alcançarmos Cristo, ele tem que ser o tempo inteiro, para mim, um motivo de eu morrer, eu perder a imagem do mundo, para me receber a nova imagem de Deus. Eu não posso brincar de troca-troca. No domingo eu tenho a imagem de Cristo. Vou vestir uma roupa bonita, vou ser santinho, aí eu venho aqui, cumprimento todo mundo, abraço todo mundo, mas na segunda-feira, pega a figurinha antiga, coloca de novo, e aí eu vou lá arregalar e fazer o que eu bem entender. Então eu não posso brincar de trocar figurinha. Ou é sim, ou é não. Não tem meio termo. E os dois textos que nós lemos hoje, ele está trabalhando aqui de uma forma muito clara que o que Cristo faz nas nossas vidas, ele atua através da cruz. Ele alcança lá, a cruz vai até lá. Aliás, Cristo vai até na cruz. Então ele tem acesso a nós. Mas espera aí, se Cristo ele trabalha indo lá na cruz, por quê? Porque tudo ali na cruz que ele consumou, que ele realizou, que ele venceu, ele está lá. Aí eu viro para você e falo o seguinte: e eu e você? Nós também temos que ir para a cruz. E qual é o caminho da cruz? Morte. Sacrifícios. Por isso que eu comecei falando, antes da oração, que é pelo esforço nosso, é pelo sacrifício nosso. Irmãos, tem muitos textos na Bíblia que fala sobre o completar do sacrifício de Cristo. Nós precisamos completar o sacrifício de Cristo em nós. E isso, irmãos, para nós é uma coisa muito importante, que eu e você possamos entender isso. Você não pode, irmãos, viver uma vida nessa terra tendo a oscilação da sua visão sobre Cristo. Às vezes nós nos acostumamos a entender que, irmãos, assim, eu quero ser igual a Cristo, mas eu não consigo. Então agora você se acostuma a viver sem Ele. Ou acostuma a não ter nada na sua vida, porque você orou e não aconteceu nada. Você tem Cristo e você ainda continua amargurado, triste, pobre no sentido de você ser uma pessoa, sabe, revoltada, não porque é pobre de dinheiro. Irmãos, isso não pode acontecer. E a gente se acostuma com a coisa ruim. Parece que Cristo não tem efeito em mim. Parece que esse negócio não alcançou minha vida. E por que aí às vezes até a gente pensa assim, na vida do pastor, do irmão tal, deu certo, mas na minha não. Então você se acostumar, irmãos, a viver sem Cristo, isso aí é algo maligno, e nós que declaramos Cristo, que oramos, que estamos aqui para crescer, preste bem atenção, Deus vai mover nossas vidas. E isso nos incomoda. Porque ele precisa usar a espada dele. Ele precisa recortar.
Aí nós já até lemos aquele versículo lá de Mateus, que fala o seguinte, que o próprio Cristo falou assim, olha, eu não vim trazer para vocês outra coisa a não ser a espada. E essa espada é para dividir filhos com os pais, irmão contra irmão. Ou seja, ele está mostrando ali que quando ele entrar na sua vida para dividir tudo aquilo que é do mundo, que pertence ao reino das trevas, e vai separar para que você viva no reino da luz. Para que você não seja um homem misturado, estamos juntos, misturados, vamos embora, até lá no fim de tudo. Pode ir misturado, irmão, eu não estou com você, não. Eu não vou me misturar com as trevas. Como? Estamos juntos misturados. Não, eu não estou junto misturado com você, não, irmão. Espera aí. Entende? Como que eu vou misturar com o reino das trevas? Não é assim, ué. O negócio não é bagunçado. Então, Cristo veio como uma espada para me separar. Ah, é minha mãe. Pois é, mas minha mãe está indo nas trevas. E se ela não se consertar, ela vai parar no inferno. Aí meu pai, é meu tio, meu avô, ele me criou, eu amo ele. Você ama ele, irmão. Só que tem uma coisa, você não tem como misturar com ele. Ou você vai esperar, vai clamar pela espada que divide e separa a sua vida das trevas, ou senão você sempre vai viver negociando. Está nas trevas e está na luz. Uma hora você está junto lá, misturado com eles, e outra hora você está aqui, junto, misturado com a gente. E isso nunca vai ser para você algo que vai definir sua vida espiritual. Então nós temos que completar, irmãos, todo o sofrer de Cristo. Nós vamos ser coparticipante com Cristo. Então isso é muito sério, porque se eu não vou para a cruz, eu não vou encontrar Cristo. Eu só vou encontrar Cristo quando eu for para a cruz. Ele estará lá. E é lá que ele desfez os muros ou a separação, tudo aquilo que me separava dele agora. Porque nós temos a espada que nos separa das trevas, mas nós tínhamos um muro que nos separava de Deus. E esse muro que nos separava de Deus, Cristo derrubou, rasgou o véu de alto a baixo. O que nos separava de Deus, Cristo derrubou. Então, Ele está na cruz. E nós precisamos ir para a cruz, para encontrarmos com Ele lá. Então, lá, tudo agora será diferente, porque Ele vai fazer nova todas as coisas em nossas vidas. Ele vai fazer novo a sua saúde. Ele vai fazer você um homem novo no seu casamento. Ele vai fazer você um homem novo na sua vida profissional. Ele vai fazer você novo nos seus relacionamentos com amigos e tudo mais. Você vai ser uma nova criatura. Eu achei tão interessante, nós oramos pela Márcia, a irmã da Célia, lá na Salvador, Bahia, e ela me ligou essa semana e falou comigo assim: pastor, eu queria muito que você viesse aqui em março, dia 5 de março, vai ser o meu aniversário. Eu falei: que legal, o meu é dia 19. Ela falou: não, pastor, eu tenho 2 aniversários. Eu falei: como assim? Eu nasci de novo, dia 5 de março, porque ela teve câncer na medula, e vocês sabem que é uma doença de morte. E Deus curou aquela mulher. Deus curou aquela mulher. Então, essa nova medula óssea, ela foi implantada dia 5 de março. E ela comemora o aniversário dela 5 de março. Então, ela tem 2 datas de aniversário. A Márcia antiga, com a medula antiga, e agora ela teve um novo nascimento. E pela medicina, ela é considerada um milagre.
porque a cura pela o câncer é impossível. E ela está viva, e ela está aí testemunhando, por isso ela comemora os 2 aniversários. Então, se você não tem esse divisor de águas na sua vida, meu irmão, realmente é mais complexo. Por quê? Porque isso ainda está obscuro para você. Isso não está claro para você. Vamos ler mais um pouquinho? Vamos ler aqui 2 Coríntios. 2 Coríntios não, Efésios 4. Vinte e 22 e 24. Diz assim, ó, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Irmãos, esses textos, eles são muito fortes. Nós temos que caminhar aqui bem devagar. Olha só o quanto que esse texto é forte. Está dizendo assim, ó, sobre as coisas do passado, irmãos, ou seja, da figurinha velha, do seu velho homem lá. Você tinha uma figurinha do velho homem, certo? Ele está dizendo assim, ó, que esse velho homem, ele se corrompe com muita facilidade. É como se fosse um chiclete, uma cola, que ele passa perto de algo do mundo, ele gruda lá, e aí você não consegue. Então, por isso ele fala assim, ó, renoveis o seu espírito. E no seu espírito, o vosso entendimento tem que ser revestido. Então, só aqui, irmãos, já está mostrando que é o quê? É eu e você. Não é a hipergraça. Eu não vou fazer nada, eu vou só aguardar e tudo vai acontecer. Não. Ele está falando para você se renovar, para você se revestir, para você buscar a palavra. Para quê? Para que você tenha o entendimento de quem você é de verdade. De quem você se tornou em Cristo. Se eu não consigo entender isso, irmãos, isso é meio obscuro. Ah, irmãos, eu aceitei Jesus, mas eu ainda não entendi o que aconteceu comigo. Então isso vamos para a palavra. Porque aí você vai entender o que aconteceu com você. O que aconteceu com você de verdade? Porque se você não entende o que aconteceu com você, irmãos, você fica sem identidade da mesma forma. Você carrega só a máscara de Cristo, mas aquilo não interiorizou em você. Você carrega o nome de Cristo, mas não sabe o tamanho do poder que está contido no nome de Cristo que você está carregando. Então isso, irmãos, para mim e para você, é algo onde nós precisamos buscar isso e ter esse encargo do Senhor, irmãos. Eu preciso aqui que você dedique a essa questão de você entender, olha, eu aceitei a Cristo, eu tenho Cristo, eu estou indo todos os dias ou todos os domingos na igreja, eu estou vendo tudo isso, mas esse negócio ainda não interiorizou dentro de mim. O que eu preciso fazer? Então é isso aí que está mudando agora. O Espírito de Deus está nos colocando para movimentarmos até Ele, de irmos até Cristo, de completar esse sacrifício que Cristo fez por nós. Porque também nós temos que nos sacrificar. Olha comigo o Efésios 3, 14 a 19. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Diz assim, ó, por esta causa me
ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Eu não sei se você consegue alinhar e fazer aqui um alinhamento sobre esse texto que nós falamos. Que há, para mim e para você, irmãos, aqui, uma dedicação total sobre o nosso homem interior. Nós não podemos viver uma vida simplesmente sobre as coisas externas. Há uma vida interior a ser transformada. A minha vida interior, ela precisa ser transformada. E para a minha vida interior ser transformada, em primeiro lugar, eu preciso saber qual é a estatura. Aí aqui fala assim, isso aqui está falando a respeito da estatura de Cristo. Ele é o nosso alvo. E ele está dizendo assim, compreender com todos os santos. Qual é a linha de chegada sua? É Cristo. E qual é a largura, o comprimento de Cristo, a altura e a profundidade de Cristo? De conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento. E nós precisamos ser tomados. Está vendo aí? Você precisa ser mergulhado, entendendo que você precisa trabalhar no seu interior. Às vezes nós queremos muito cursos, nós queremos muito trabalhar essas questões de treinamento. Para quê? Para saber portar, falar bem, não sei o quê, conhecer, decorar a Bíblia. Tudo isso é importante. Mas espera aí, você não pode trabalhar só o exterior. As pessoas dedicam muito a talentos. Às vezes a pessoa é classificada pelo tanto de talento que ela tem. Ela canta, ela prega, ela sabe falar, ela sabe isso, ela tem dom para aquilo, ela fala 5 idiomas, ela sabe, ela conhece isso, ela tem todo um domínio, ela decorou, ela tem todas as suas vantagens dela ter aquele talento todo que ela dedicou, talvez a sua vida inteira. Mas quando ela está em silêncio, que ninguém escuta ela, só ela escuta ela mesma, e ela pergunta para ela assim: será que Cristo me abandonou aqui? Será que porque aconteceu comigo uma coisa horrorosa? Eu não estou entendendo por que eu estou sofrendo desse jeito. Eu adquiri uma doença. Então, essa pessoa, ela tem dúvida sobre o amor de Cristo, sobre ela. Ué, mas ela não tem esse tanto de talento que você falou aí, pastor? Ela não pregou para multidões, canta, é compositora, sabe, ela faz um monte de coisa. Tudo na vida dessa mulher é exterior. Mas o interior é diferente. O interior é você ter a convicção de Cristo agindo dentro de você. Irmãos, aqui, o que vem na minha cabeça aqui é João Batista. Aquele que veio para abrir caminhos para Cristo. O cara pregava no deserto, o cara tinha toda, sabe, o cara era radical. Mas olha só, quando ele estava preso, ele fez isso. Falou, peraí, mas pergunta lá para ele
se é ele que é o Messias mesmo, ou nós temos que aguardar outro. Espera aí, gente, de quem que nós estamos falando? João Batista, primo de Jesus. A voz de Deus nessa terra. Então, o Espírito de Deus, irmãos, ele não tem como, ele precisa trabalhar no seu coração, no seu interior. Então, nós precisamos entender isso. Se eu não tiver um investimento na minha vida interior, eu posso fazer, sabe, tipo assim, um trabalho de salvar o mundo inteiro. Porém, dentro de mim, ainda continua pontos de interrogações, dúvidas. Eu não fui alcançado no meu interior. Tem pessoas, irmãos, que é o inverso de tudo isso aqui que nós estamos conversando. Tem pessoas que é assim, ó, você chega nele. Eu fui uma certa feita com um irmão que ele era de Maceió. Aí eu vou, né, pular essa parte, porque o homem é muito usado por Deus mesmo, não sei, não entendo, ele veio, e o que eu vi é negócio assim de outro mundo. O cara é muito usado por Deus mesmo. Esse pastor é uma coisa assim fenomenal. Só vou contar uma coisa aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Ele estava em Goiânia, um pastor meu que estava comigo na época, ele trouxe esse pastor. Aí ele estava com a gente, e nós estávamos orando, inclusive para alguns políticos, ia na casa de algumas pessoas, e cada lugar que ia, era um negócio assim, o céu descia, o homem era muito usado por Deus. Aí tá, tinha um caso lá, de uma menina que tinha sido sequestrada, e esse caso saiu até na revista Veja, que na época a revista Veja era o Facebook hoje, que não existia internet. Aí, esse passou com a gente, nós íamos todo mundo, com ele de casa em casa, ele ia nas casas, nas igrejas, e aonde ele ia, gente, era um negócio assim, sabe, capeta saindo, pessoa sendo curada, um trem muito louco. Aí, essa mãe, desesperada, pedindo para ele orar, para Deus revelar onde essa menina estava, só que ele não dava moral. Esses caras que são muito usados por Deus, eles não têm muito essa questão de ficar conversando, eles são meio... sem tempo, eles não têm esse tete a tete. Aí ele, olha, tem uma mulher orando porque a filha dela foi sequestrada, e todo mundo vai para uma casa, vai para outra, olha, tem uma mulher pedindo para você orar porque a filha dela foi sequestrada, e uma hora lá ele apelou, falou, deixa eu te falar, chama essa mãe aqui. Aí chamou a mãe lá e falou assim, deixa eu te falar, sua filha, ela está apaixonada por esse traficante, por esse sequestrador, e ela está numa casa, tal lugar, vai lá com a polícia, só que você vai chegar lá, a sua filha vai chorar, porque ela está apaixonada por esse cara, e os dois vão casar. Ela não quer mais viver com você, ela quer viver com esse traficante. Ela não quer voltar mais. Aí foi lá com a polícia, tudo direitinho, aconteceu tudo do jeito que ele falou, saiu até na revista Veja. Então o cara era muito usado por Deus. Aí nós fomos numa casa, numa outra casa lá. E tinha uma senhorinha, ela tinha, eu acho que era 96, 97, ou 106, 107 anos. Era uma mulher muito idosa. E aí a casa era muito simples, muito mesmo, sabe? Aí era um barracão. Aí nós fomos orar para uma pessoa que era a esposa do Edson, do irmão Edson, Lucelena. Eu esqueci o nome da doença dessa menina, da esposa do irmão Edson. Era uma doença de morte, tipo eu acho que era a doença aquela que paralisa os órgãos do corpo, tudo. E essa mulher estava numa situação assim, horrorosa. Então, ela estava na cama lá, e ele foi lá para orar para essa pessoa. Só que aconteceu um outro caso. Tinha uma senhora de 96, 97 ou 106, 107, eu não lembro bem se era uma dessas duas idades. E ele foi passar para ir até na cama dessa mulher, eu estava com ele. E ele viu essa senhorinha. Quando ele viu a senhorinha, ele parou, aqui
aqui tem uma cristã verdadeira. Meu Deus! E ele falando com ela. E aí os dois começaram a falar em língua estranha. Irmãos, eu não sei te explicar aquilo. Mas aquela senhorinha falou com ele em línguas estranhas, ela começou a chorar, e ela falou com ele, ele falando com ela assim: me fala sobre Deus. O que Deus tem aí? Fala. E ela falava com ele, chorando, o que Deus tinha guardado no coração dela. Ela falava com ele, falava em língua estranha, os dois abraçavam, choravam, e eu não entendia nada daquele negócio. Aquela senhorinha, ele falando, que aquela senhorinha, ela tinha uma intimidade com Deus, que poucos homens nessa terra tinham. Esse homem parou e ele ficou horas ali. Aí ele nem orou para a outra lá, tadinha. Ele queria ficar com essa mulher, com essa senhorinha, uma roupa muito simples. Pessoa, 96 anos, o que você espera de uma pessoa de 96 anos, irmãos? Mas tamanha intimidade aquela senhorinha tinha. Eu ouvi eles dois conversando em línguas estranhas, e ela conversava coisas que Deus tinha entregado no coração daquela senhora. Todo mundo caiu em lágrimas. E ele falando que aquela senhorinha era testemunha de Deus nessa terra. Tamanha intimidade aquela senhora tinha no interior. Ela não tinha talento nenhum, irmão. Aquela mulher não sabia nem segurar um microfone. Não tinha visibilidade de nada, zero. Mas, em contrapartida, gigante no seu homem interior. Por isso que eu estou falando para vocês, que o problema aqui é esse. O quanto você tem investido na sua vida interior. Eu acho engraçado os coaches falar assim: você tem que cuidar de você, você tem que valorizar você, você tem que investir em você, no seu visual, no seu quê? Estética. Está falando sobre marketing pessoal. Muito bom. Mas eu estou falando hoje de marketing interior. Se existe isso, eu não sei. Mas e a sua vida interior? Você tem investido no seu marketing interior? Aonde você vai ter a certeza, se o mundo inteiro desabar, se o mundo inteiro endemoniar, e ficar só nós aqui, você crê em Deus? O mundo inteiro está endemoniado aí fora, só tem nós aqui. Você crê em Deus? Ou você pensa assim: não existe Deus mesmo, nós estamos errados, porque só tem uma igreja nessa terra, o mundo é muito grande, o mundo ficou endemoniado, o mundo está sendo destruído, e só sobrou nós. Entende isso? Quando a gente lê aquele texto lá, que tem aquela música, né? Ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, mesmo assim, todavia me alegrarei. Isso está falando de uma vida interior. Ou seja, além que os meus olhos vejam tudo desabando, sabe, tudo indo por água abaixo, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Eu penso aqui também, irmãos, em Maria. Nós já vamos encerrar. A mãe de Jesus, que ela guardava no seu coração. Mas preste atenção numa coisa: você é a mãe de Deus, você é a mãe do Filho de Deus, né? Mãe de Jesus. E você sabe que o anjo falou para você que ele é o Filho de Deus e que ele tem uma obra linda aqui. Só que acontece o seguinte: o Filho de Deus começa a sofrer, começa a apanhar, começa a ser chicoteado. O Filho de Deus está sendo zombado, e tudo está ali dizendo que ele não é o Filho de Deus e que ele está sendo derrotado. E cadê o poder do Filho de Deus? Então preste atenção em Maria. Se você fosse Maria, você gerou o Filho de Deus dentro do seu útero.
Você ouviu a mensagem do anjo. Mas o problema é que não condiz o que você está vendo com a promessa. Se ele é o Filho de Deus, então ele tinha que descer da cruz, ele não poderia ser preso, ele não pode morrer. Qual Deus que morre? Se ele é o Deus da vida, como é que ele morre? Então preste atenção nisso. Ela guardou tudo no seu coração. A vida interior de Maria era maior do que a vida exterior. Imagina se Maria fala assim, olha, eu não creio que esse meu filho é o Filho de Deus, não. Eu não vou congregar aqui mais, não. Eu vou embora, ele vai morrer, eu vou embora. Você está entendendo? A nossa vida interior, irmãos, ela tem que ser maior do que a nossa vida exterior. E se você não compreender isso, sempre você vai ter problemas. Porque dentro de você, no seu silêncio, no seu íntimo, você não tem nada de Deus. Por isso tem aquele versículo, né? Muitos me chamaram de Senhor, Senhor, Senhor. Aí no último dia, ele vai falar assim, olha, eu não te conheço. Por quê? Uai, mas eu expulsei demônios, eu profetizei, eu fiz um tanto de coisa, Senhor, mas eu não te conheço. Você nunca teve intimidade comigo. Você nunca creu em mim. Você simplesmente fez muitos cursos, você tem muitos talentos, você tem muitos dons. Isso é muito bom, você decorou a Bíblia inteira. Mas eu nunca habitei no seu coração. Eu não te conheço. Você me conhece? Apartai-vos de mim, eu não te conheço. Por isso que no céu vai ser surpresa. Essas pessoas que cantam, faz show para milhões de pessoas, aquele negócio tudo, chega lá no céu, cadê? Não veio, irmão. Não veio. Então, antes eu ser aquela velhinha de 96 anos. Antes eu ser aquela velhinha. Do que ser essas pessoas que fazem um show todo, mas não tem vida interior. Então nós precisamos aqui analisarmos isso. E temos agora uma convicção, uma certeza sobre o seu relacionamento, sobre o que é Deus em você. Você entende isso? Eu sei da história do Jimmy Swaggart, que também era um grande pregador. Esse é um pouco diferente. Ele era aquele que, ele tinha uma TV para ele. Irmãos, ele tem um prédio lá, eu não sei qual lugar dos Estados Unidos, eu esqueci o lugar aqui agora. E teve um pastor nosso, da época, que ele foi lá nesse prédio de Jimmy Swaggart, que até hoje tem esse prédio lá. É do Jimmy Swaggart, da família dele. Então é um prédio, tipo aquele Orion, sabe? Todo de vidro. Ele falou muito bem desse prédio. O local, irmãos, é um local assim milionário. Então Jimmy Swaggart, ele foi um dos homens mais respeitados na época dele. E ele chegou a reunir, não sei se foi mais de 65, é o Serra Dourada. Ele reunia 65 mil pessoas assim, ó. E na época não tinha internet, irmãos. Eu quero que você entenda isso. Então ele era um homem muito usado por Deus. E ele caiu em adultério com uma mulher que estava grávida. Ele não caiu em adultério porque, tipo assim, né? Ele teve relação com a menina mais novinha, mais bonitinha. Não foi isso não. Ele teve uma relação com a mulher que estava grávida. Então foi uma obra totalmente maligna. Mas o fato é, as pessoas que estavam lá, a igreja dele era a maior que tinha, aquela coisa toda. As pessoas que estavam lá, elas estavam tão ligadas à casca, ao show, a toda aquela estrutura, que quando o pastor caiu, todo mundo desviou.
Sabe o que significa isso? Nós precisamos estar aqui, irmãos. É importante, nós temos uma chácara, temos um local, uma estrutura, mas nós não podemos viver só disso. Se Deus nos der um tempo aqui, que nós começarmos a realizar muitos milagres, maravilhas, curas, libertação, e Deus começar a mover aqui, se você ficar baseado só nisso, você pode entender que, se isso acabar, se eu cair, eu levo todo mundo junto para dentro do buraco. Porque você está baseado só nos shows. Você não está baseado numa vida de Cristo. Você vai junto. Então isso é perigoso, porque nós temos que estar enraizado em Cristo, não em homem algum. Não é em homens, não é em sistema, não é no show. Nossa, pastor, mas eu arrepio todo, aquele negócio é bonito demais. Pois é, mas você não pode ser baseado naquilo. Você tem que estar baseado em Cristo. Porque aí você vai realmente ser inabalável. Porque estruturas, irmãos, sobem, caem, desfalecem, apodrecem, pastores levantam, caem, e entram em pecado, escândalos e problemas, mas você, se você tem Cristo no seu interior, você será inabalável. Olha Efésios 3:21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Irmãos, Cristo é o centro da igreja. E Cristo é o centro da sua vida. Se Ele não for o centro da sua vida, você cai. É tudo para a glória dEle. Você entende isso? Agora também eu falei mal dos pastores, agora vamos mostrar isso, o outro lado também. Por isso que nós precisamos fazer o quê? Cuidar da nossa liderança, irmãos. Porque nós estamos na linha de frente. Se você é o líder das crianças, você está na linha de frente. Você está suscetível a ser atacado muito mais. Porque se você for sido derrubado, você vai com certeza afetar muitas crianças. Adolescentes, jovens, casais, igreja, os líderes, os pastores, eles precisam ser constantemente uma equipe de intercessão intercedendo pela vida deles. Porque se não tem cobertura, esses pastores caem. Porque a pressão, irmãos, é desumana. Então nós, como igreja, precisamos interceder por esses líderes. Então isso, irmãos, está mostrando aqui, 3:21. A Ele seja a glória na igreja. Só a Ele, mais ninguém. E em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Então aqui, nós vamos buscar esse aperfeiçoamento, irmãos. De quê? De termos uma vida interior, onde a imagem de Deus está inserida em nossos corações. Não só no nosso exterior, de parecermos crente. Tem muito pessoas ímpias aí fora, que parece crente. Você é crente? Não, não sou crente. A mulher que nós fomos lá comprar esse tapete aqui, era uma menina, uma adolescente, não, uma mulher de 22 anos por aí, mais ou menos. Nós fomos lá e eu falei, menina, você é crente? Não sou. Mas, gente, como que não? Você parece crente, mas as pessoas falam isso para mim, mas eu não sou, não. Então, ou seja, parecer ser crente não adianta nada. Entende? Olha aqui comigo, Efésios 4, 12 e 13. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos
a unidade, não é a união. União é estar junto. Unidade é sermos um. A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha aí, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Que estatura, que medida é essa? Lembra? Então, aqui está mostrando para nós, está apontando para nós, Cristo é em nós a nossa medida, a nossa estatura, que nós precisamos chegar, ser alcançados, nós estamos sendo aperfeiçoados, mas não é só externamente. É na nossa vida interior. Deixa eu ver se aqui está diferente. Até que todos cheguem. Não, pode. Ah, tá. Está certo, volta lá. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade. Irmãos, a varonilidade ali, eu coloquei um ponto aqui, que eu falei para vocês que a gente vai encerrar aqui, mostrando esse ponto aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, que eu deixei ele separado, que é a avidez. Aqui, ó. Que é Efésios 4, 17 a 19, tem uma parte aqui que diz assim, ó, 4, 17 a 19, de Efésios 4, 17 a 19. Diz assim, ó, isso, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade, nos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com a avidez. O que é isso aí? Como que as pessoas que vivem no mundo, de ter uma mente obscurecida e coração duro, eles são insensíveis? Como que eles se entregaram à dissolução para a avidez? O que é isso? Se entregar à dissolução da avidez. O que significa isso? Olha só aqui. Desejos destemidos, insaciáveis por bens materiais, riquezas ou prazeres sexuais, prazeres mentais, por exemplo, os jogos, esses prazeres, tudo aquilo que provoca prazer, comida demais, entendeu? Tudo isso, irmãos, é você se entregar a tudo isso. Então isso é tão perigoso, porque essas pessoas, elas se tornam, no reino das trevas, elas se tornam trevas. Elas não estão no meio das trevas, elas se tornam trevas. Por quê? Porque elas colocam dentro delas algo que é insaciável. E o mundo não consegue mais. Então elas querem mais dinheiro. E ela, mas se tem tanto dinheiro, por que esse cara não para então? Se eles já roubaram tanto, políticos, eles falam muito de políticos sobre isso. Os caras roubam tanto, por que não para de roubar e vive para gastar o dinheiro que roubou? Traficante. Por que traficante não para de roubar, de traficar? Vai viver o tanto de dinheiro que você gastou. Tem um filme que o Lucas me indicou do Tom Cruise. Eu esqueci, um cara americano doido lá, trabalhava para o Pablo Escobar, que era um piloto de avião, e ele traficava, ele transportava droga nos aviões. O cara ficou bilionário. Só que ele ficou louco. Por quê? Era tanto dinheiro, era tanta loucura que ele participava. O que aconteceu com ele? Ele se entregou a tudo aquilo, ele se tornou insaciável. Acabou.
Pode colocar muito dinheiro ali, todo tipo de mulher, aí ele cansou de mulher, foi para o homem. Ele não aguentou mais, tudo na vida dele era pouco. Uma vez ele não tinha tudo, mas o tudo sem Deus é nada. Então isso aqui é perigosíssimo. Isso aqui é uma coisa que nós temos que parar um pouco e entender sobre o nosso mundo interior. Por que que muitos pastores, líderes, entram em depressão? Cantores, que a gente vê aí que o cara fez muito sucesso. Por que que ele entrou em depressão? Porque ele tentou preencher o talento dele, a fama dele, a composição dele, a pregação dele, porque ele era muito bom de tudo aquilo. Ele pensou que aquilo ia preencher o vazio de dentro dele. Sem Cristo, só vai dar para ele morte. Então entrou em depressão. Então isso é perigoso, porque a vida interior dele era menor do que a vida exterior. E nós corremos o risco, irmãos, de termos uma vida exterior muito maior do que a minha vida interior. E isso é perigoso. Olha só Efésios 2, olha o 21, 22, diz: no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no seu Espírito. Então, se nós queremos ter um interior maior para a habitação de Deus, para que Deus seja em nós o centro de tudo, irmãos. Aí agora a história muda. Agora a história muda. Vamos colocar de pé. Agora a história muda, irmãos. Por quê? Porque a vida de Deus está interiorizada, aí o inimigo não toca. Aí sim você, meu irmão, vai andar no vale da sombra e da morte, você não será atingido. Aí sim, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, você vai comer o melhor dessa terra, não é porque a terra vai te fornecer, é porque você já está satisfeito, porque você tem tudo de Deus dentro de você.